eu acho que não é exagero nenhum dizer que 90% de todo mundo que acompanha ReZero é fã da obra muito por causa da Arém. Isso chutando bem baixo, mas não é para menos. Se a gente tivesse que escolher algo para representar a primeira temporada, sem dúvidas a escolhida tinha que ser ela. Porque tudo de mais importante que a gente teve, de alguma forma, a Arém estava envolvida. No episódio 18, com aquela declaração mais do que linda. No episódio 15, que é um dos mais trágicos de todos, de forma geral, né? Até aqui, quando o Betelgeuse destruiu o corpo dela com as mãos invisíveis. Ela foi a primeira heroína a ter um desenvolvimento maior com o Subaru. Mas, e se ela não existisse? Como será que tudo seria? Eu não tô falando de um if onde ela morre. Até porque em quase todos ela morre, né? Mas sim, se ela não existisse mesmo, lá atrás, se ela tivesse sido sacrificada pouco depois de nascer, segundo a tradição da Vila dos Onis, já que gêmeos teoricamente trazem azar. Ou melhor, se em vez de serem gêmeas, os seus pais tivessem uma única filha. Bom, é meio difícil imaginar certinho tudo que poderia ter acontecido, porque há muitas variáveis envolvidas, principalmente se o ritual fosse concluído, deixando apenas Aran viva, o que não aconteceria. Mas, ignorando esse detalhe e partindo daí, não mudaria muita coisa. Aran, mais uma vez, seria idolatrada pelos outros moradores, cresceria em dias de paz, a personalidade dela seria praticamente a mesma, ela talvez só seria um pouco mais triste por não ter algo que ela realmente ame, já que tudo, fora Arém, seriam só coisas triviais na cabeça dela. E no ataque do culto da bruxa, teríamos finalmente a primeira mudança. Como foi para proteger Arém que Aran acabou tendo seu chifre cortado, ela poderia muito bem ter continuado dando conta de tudo sozinha, derrotar todos os membros que atacaram a vila e viver por aí, vagando no mundo em busca de vingança. Detalhe que, de acordo com Lei, o bispo da Gula, Aran com seu chifre teria poder suficiente para bater de frente não só com a Sekhmet, mas também com Reinhardt. Então, já dá para imaginar que tipo de monstro ela seria, se pudesse utilizar 100% do seu poder. Por isso que esse mundo já estaria condenado antes mesmo da chegada do Subaru. Talvez nem mesmo o encontro com a Emilia aconteceria, por conta dos planos do Roswaal já terem dado errado. E isso vale para caso ela fosse filha única também. Ela seria um ser perfeito em todos os sentidos. E se não conseguisse defender a vila, tocaria o terror em geral, como um monstro descontrolado, literalmente fazendo jus à sua raça de Oni, procurando vingança, não só contra os membros do culto, mas talvez aí contra qualquer tipo de ser vivo. É uma opção que talvez valeria a pena considerar. Imagina quantos duelos incríveis poderíamos ter com essa Aran, utilizando 100% do seu poder, 100% fora de si, sendo um dos seres mais poderosos de todo mundo de ReZero. Cara, não teria pra ninguém, pelo menos eu acho. Mas também poderíamos ter um outro lado, esse bem mais parecido com a rota original. Por ela não ligar para o mundo e se sentir completamente vazia, no ataque dos membros do culto, ela poderia só se entregar e deixar eles destruírem tudo, chegando num ponto onde Aran perde o chifre, mas é salva pelo Roswaal, passando a morar na mansão, tendo finalmente encontrado algo que ela pudesse amar, que ela não se sentisse mais tão sozinha. E seria aqui onde esse if, talvez, se desenrola. Como nessa condição Aran não é capaz de lidar com a mansão sozinha, a Frederica estaria lá para ajudar nos trabalhos domésticos desde o começo. E tudo poderia permanecer da mesma maneira até a chegada do Subaru e todo aquele esquema que acontece no início do arco 2. Para falar a verdade, esse ponto, não mudando muito, mesmo sem Arém, faz eu me sentir um pouquinho mal por ela. Só que muito provavelmente, esse mundo duraria só até esse arco mesmo. No máximo, forçando até parte do 3. Isso se eles sobrevivessem à grande onda de Majus no meio da floresta, porque tecnicamente Aran e Arém são mais fortes do que a Frederica, o Subaru superasse os loops da maldição e, como a gente sabe, alguém se apaixonasse para ajudar o Subaru nos momentos que o desespero simplesmente explode e toma de conta da cabeça dele. Ele sim precisa desse suporte emocional, sendo até mesmo mais necessário do que toda a ajuda que ele tem nos diferentes mundos, enquanto ele vai procurando encontrar a resposta para poder quebrar o ciclo e continuar avançando. Porém, mesmo colocando a Frederica no lugar da Arém em todos os eventos, que tudo dê certo e vá avançando aos pouquinhos, tem uma diferença essencial entre as duas, que infelizmente ou felizmente não dá para substituir.
A Frederica, apesar de ser uma boa amiga e estar sempre disposta a ajudar em tudo, ela não se aproximaria do Subaru de uma outra maneira. Simplesmente porque ela gosta e sempre gostou de uma outra pessoa. Um de seus colegas de trabalho, que foi seu instrutor, na outra mansão que ela também ajuda. O Clint, o mordomo da família Millowdy, uma quase segunda linhagem da família Matrix. Por conta disso, mesmo que tudo desse certo, o ponto máximo que eles poderiam chegar seria até a batalha contra a Baleia Branca. O Subaru provavelmente sucumbiria ao desespero, não teríamos o if da preguiça, nem a quebra do loop fazendo ele tentar mais uma vez, e ele entraria num ciclo infernal de retornos, até que a Satella tivesse pena e resolvesse libertá-la desse pesadelo. Parando para pensar agora, por falar na Satella, a gente poderia ter, quem sabe, o nascimento do primeiro bispo da inveja. A gente não sabe quais as condições, a gente não sabe o que dá para fazer com os poderes dessa autoridade, que segue sendo um grande mistério. Mas, se para nascer um bispo é preciso ter uma ligação com o fator da bruxa e a vida dele tem que girar em torno do pecado, alguém aí realmente não acreditaria que em algum momento desses loops o Subaru não chegaria a ter inveja, literalmente, da vida de qualquer outra pessoa que poderia continuar vivendo tranquilamente sem ter que sofrer como ele viria sofrer até agora, até esse ponto? Em algum momento ele não se perguntaria por que ele tem que passar por isso e não uma outra pessoa? Que alguém X ou Y tem uma vida melhor que a dele, que ele queria viver no lugar dessa pessoa? Olha, eu pessoalmente acho isso bastante possível. E dizem por aí também que essa linha do tempo original seria o if da inveja que deu certo. Por isso que até hoje a gente não tem um if da inveja específico. Então, se a gente tem um que deu certo, por que a gente não poderia ter um que deu errado? Como toda autoridade possui uma habilidade roubada por trás, não me surpreenderia que a autoridade da inveja consiga literalmente roubar a vida de uma outra pessoa. Que é o que uma outra teoria também diz a respeito da Satella. Que essa autoridade consiga roubar a vida de um mundo inteiro, caso necessário. E se por acaso ele não conseguisse aquilo que desejasse, aquilo que ele invejasse, essa autoridade roubaria e destruiria a vida de tudo mesmo, em poucos minutos. Mais ou menos como aquela nuvem negra que levou tudo consigo naquela aparição da Satella no santuário. Já imaginou, mano, quão roubado o Subaru ficaria se por acaso algo assim acontecesse? Mano, as possibilidades são infinitas. É só um pensamento meu, mas me diz aí, qual é a sua opinião? Faz sentido ou não faz tudo o que eu disse? Tem algum ponto de vista diferente? Diz aí nos comentários e bora falar sobre o assunto, beleza? Eu fico por aqui. Se quiser ver mais vídeos de ReZero, só ir na playlist, aí na tela. É o primeiro vídeo mais aberto que eu faço. Então me digam o que eu posso fazer para melhorar. Deixa um gostei se possível, se inscreve, tamo junto e até uma próxima!